Bom, pessoal, então a ideia é falar um pouquinho hoje sobre intraempreendedorismo, né? O que que seria esse termo aí, intraempreendedor? É aquela pessoa que, mesmo dentro das organizações, ele tem um perfil, né, que a gente viu atrás, características do empreendedor, algumas questões relativo ao perfil e características, né, que fazem o empreendedor ou que definem o empreendedor segundo os traços de comportamento, com base nessa teoria. Então, necessariamente, uma pessoa não precisa abrir um empreendimento para ser um empreendedor. E aí, pensando nisso, né, a gente vai trazer na aula de hoje aí alguns conceitos relativos a isso e deixa eu só zerar isso aqui para nós. Ok. Alguns conceitos aí para que a gente entenda um pouquinho melhor esse tema de intraempreendedorismo, né? O que que é, o que que significa, como é que ele aparece e de que forma que ele aparece. Então, na década de 50, nós tivemos aí a lógica do empreendedorismo voltada para essa questão econômica, onde o Schumpeter dizia que no momento em que alguém criou o empreendimento, ele estaria já com essa ideia de inovando, porque está trazendo algo novo, né? E aí a gente tem que observar a década, 1950. Então, naquele momento, qualquer empreendimento que se abria necessariamente era algo novo, era considerado uma inovação. Aí, 20 anos depois, o Drucker, né, inclui essa ideia de empreendedor, o empreendedorismo, o conceito de risco. Ou seja, né, o empreendedor é aquele que, automaticamente, quando abre um empreendimento, ele está associado o conceito de risco. Então, ele está arriscando lá, como nós vimos, a questão financeira, desculpa, gente, além do financeiro, a questão familiar e riscos psicológicos que estão envolvidos nesse processo de empreender. Avançando um pouquinho mais nossa linha de tempo, em 85, o Pinchot traz essa ideia de intraempreendedorismo, ou seja, pessoas com características, com o perfil empreendedor, mas que trabalham dentro das organizações, que não abriram um empreendimento próprio, não abriram um negócio, como a gente costuma dizer, né? Então, essa seria a sequência temporal de como que aparece esse termo novo, né? O surgimento disso aí. Então, o que que seria o objetivo do intraempreendedorismo, né? Ou seja, é a lógica que o objetivo ele é o mesmo que o empreendedor. Os dois trabalham, os dois se empenham ao máximo para o sucesso do negócio. Então, como o objetivo é o mesmo, não importa se o negócio, se ele é dono do negócio ou se ele é empregado, porque ele quer fazer com que o negócio prospere, ele quer que o negócio cresça para ele poder crescer junto. Essa é a lógica do intraempreendedorismo. Quando a gente fala em objetivo, geralmente o objetivo a gente fala é ter sucesso, né? Mas sucesso é algo muito subjetivo, né? E aqui eu trago a curva do sucesso, né? Uma questão para só para a gente ver a questão de o que que é o objetivo, o que que é sucesso para nós aí, como ele muda ao longo da nossa vida. Então, aos 4 anos, sucesso é não usar fralda. Aos 10 é ter amigos. Aos 20 anos, fazer sexo. Aos 40, ter dinheiro. Aos 60, aí a curva começa a voltar, fazer sexo. Aos 70, ter amigos, mas agora entre parênteses, vivos. Aos 80, não usar fralda. Então, né, na verdade, ele é uma curva aí que inicia e termina igual, só o meio que é diferente, né? Então, o sucesso ele é muito relativo e muito particular de cada um deles, para cada pessoa. Quando a gente fala aí que o que é sucesso para um, necessariamente não é sucesso para outro, né? Então, para um piloto de Fórmula 1, sucesso é ganhar a corrida. Então, para nós ganhar uma corrida e uma disputa não vai fazer muita diferença, né? Talvez seria ser, digamos aí, bem sucedido na carreira, tá? Teria sucesso para alguns, mas ele é muito relativo para outros. Pode ser constituir uma família, né? Casar, ter uma casa, e aí o sucesso ele pode ser o mais variado possível. O sucesso sempre vai estar ligado com a questão do objetivo, né? Então, só para entender lá atrás, porque a gente falou do empreendedor e do intraempreendedor, que o objetivo deles é o mesmo, o sucesso do negócio. E aqui é só para ilustrar isso, para a gente entender essa questão de o que é sucesso, afinal de contas. O empreendedor ele é um profissional dotado de uma visão revolucionária, capaz de causar um verdadeiro furacão na sua vida profissional, pois está sempre em busca de resultados. Nós estamos falando de uma característica do empreendedor, mas que é observada nas pessoas que são chamadas intraempreendedores. Aquele termo lá que foi cunhado pelo Pinchot, né, de intraempreendedor,
que nós temos pessoas dentro das organizações que têm esse perfil e que são profissionais que estão insatisfeitos com a mesmice, com a burocracia, que eles querem mudar, querem fazer algo novo, né? Eles não se sentem confortáveis com aquela questão, vendo que tem algo que pode ser melhorado e ninguém faz nada. Ele fica meio inconformado com essa situação. Então, esse é um dos perfis, uma característica que se encaixa nos dois perfis aí, né? Tanto do empreendedor quanto do intraempreendedor. E aí, aqui o Pisha diz que não é necessário abrir uma empresa para ser empreendedor. Quando a gente tem um perfil e trabalha dentro das organizações, e aí vai aquela questão, né? Claro que quando as organizações abrem, te dão possibilidade de tu desenvolver essa tua veia empreendedora dentro da empresa, você consegue destacar como intraempreendedor. Porém, se a gente pega um ambiente um pouco mais, digamos aí, deixa eu usar o termo, um pouco mais conservador, né? Onde a gente ainda tem muito essa questão aí de quem manda é o dono e o empregado obedece. Então a gente daí fica um pouco mais difícil para a gente conseguir colocar em prática isso. O intraempreendedor, como é chamado, o profissional que investe sua capacidade empreendedora no mercado de trabalho, é visto como uma figura necessária nas empresas que têm em sua cultura a inovação e a visão futura. Então, se uma organização ela pensa nessa lógica de inovação, de crescer, se desenvolver e com a ajuda dos colaboradores, quanto mais pessoas com o perfil intraempreendedor, melhor para essa organização. Isso tem que ser encarado realmente como uma filosofia empresarial, como uma cultura de colocar aí as pessoas como o principal ativo da organização, como a gente fala, né? Onde nelas é que a gente vai se apoiar para crescer. Então, quanto maior o número de intraempreendedores dentro de uma organização com cultura inovadora, né, ou empreendedora, melhor. Bom, lá atrás o Drucker colocou que o risco é uma característica associada ao empreendedor. Se o intraempreendedor tem as mesmas características e quase o mesmo conceito de empreendedora, que a gente poderia dizer assim, também tem a questão do risco envolvido. Mas qual a diferença final, então? Onde é que entra o risco aí no intraempreendedorismo? O empreendedor ele arrisca o quê? O capital dele, né? Quando ele entra na empresa, lá quando ele abre a empresa. O capital, daí a gente tem aqueles outros riscos que a gente viu, que é o risco familiar, psicológicos, mas o principal é o risco financeiro, né? Que ele geralmente investe nas economias, quando não busca com parentes ou bancos ou outros, então ele está arriscando o capital próprio dele. Enquanto o intraempreendedor, o que ele arrisca, na verdade, é a carreira dele. Porque se ele encontrar, se ele tiver essas características, mas se ele não se encontrar em uma empresa com cultura de inovação, aberta ao empreendedorismo, ele vai ter sérias dificuldades, porque ele vai estar sempre esbarrando em alguém, aí, como a gente comentou, mais com uma visão diferenciada, né? Alguém com a visão um pouco mais retrógrada desse pensamento aí, onde se envolve mais ou se busca mais a questão de controle do que a questão da inovação. Então, enquanto o empreendedor arrisca a questão financeira dele, desculpa, o empreendedor arrisca a questão financeira, o intraempreendedor arrisca a carreira dele. Então, o risco está associado aos dois da mesma forma, né? A diferença é que um é risco monetário e o outro o risco está na questão da carreira promissora que ele pode ter ou não dentro das organizações aí, quando ele tem o perfil intraempreendedor. Como exemplo de pessoas intraempreendedor, eu trouxe aqui o Jack Welch. O Jack Welch aqui, ele foi CEO da General Electric, né? CEO é o chefe Office Executive, né? Que é o administrador, o maior administrador, digamos aí, o administrador geral da empresa aí, né? Então, o Jack Welch, ele é um exemplo clássico de pessoas com características empreendedoras. Ele acabou não abrindo uma empresa própria, mas acabou gerenciando uma empresa, né? E como administrador, ele conseguiu desenvolver as suas habilidades de intraempreendedor. E aí,
né, quais eram as características que ele tinha. Primeiro, a de líder. Ele dizia assim, ó, eu dirijo GE, eu não dirijo GE, eu conduzo a General Electric. Né? Tem uma diferença entre dirigir e conduzir, né? O dirigir é a questão assim, ó, eu estou aqui, eu estou mandando e pronto. A condução é a gente vai acompanhando, né? Ó, eu vou mostrando e vou acompanhando vocês nesse caminho que a gente tem. Ele dizia, simplifique. Uma das suas visões, né, é que a GE deveria ser a primeira ou a segunda nos mercados em que ela atuava. Era uma visão clara e simples que qualquer um colaborador conseguiria entender. E ele dizia assim, ó, que toda ideia deve ser simples o suficiente para ser apresentada em um coquetel para pessoas estranhas. Quando a gente tem ideias muito complexas que exigem lá fazer uma apresentação para explicar o que ela é, talvez nem através da apresentação, né, as pessoas consigam entender. Então lembre, sempre que tiver uma ideia, tenta simplificar ela ao máximo, principalmente para ser explicada, para que as pessoas compreendam qual é a base do negócio. Depois a gente pode ir explanando nas questões mais específicas, né? Mas no primeiro momento, assim, ó, o que é o negócio, afinal de contas, né? Então, essa é a simplicidade. Difundir a palavra, né? Ele assegurava que a mesma mensagem dita para o pessoal interno tinha que chegar para o pessoal externo. Ou seja, a questão de comunicação, né? Nós temos um grande problema de comunicação aí em todas as organizações, né? Em maior ou menor grau de complexibilidade, mas comunicação sempre é um problema. E uma das grandes dificuldades é o ruído que a gente tem na comunicação, né? Ruído é aquele caso onde a mensagem chega distorcida ali, não por barulho em si, né? Mas pela questão distorcida no seu entendimento. Quem é que talvez aí lembre das brincadeiras aí, aquela de telefone sem fio, né? Onde fazia lá uma fila de pessoas, ia passando a primeira mensagem, passava para o segundo, repetia, baixinho, repetia para o terceiro, e ainda quando chegava no final da fila, a mensagem estava toda distorcida. Então, essa é a questão da comunicação. Ela tem que ser, tem que ter uma preocupação com ela, né, para assegurar que realmente o que foi colocado num primeiro momento para algumas pessoas consiga chegar, por exemplo, lá no chão de fábrica, consiga chegar numa outra unidade. O caso da GE, por exemplo, tinha filiais em grande parte do mundo aí, né, em diversas partes do mundo aí. Vejam a questão, primeiro, cultura, tradução da língua, para fazer com que o recado chegue lá da mesma forma. Então, a questão da preocupação dele com a comunicação. Entenda a realidade. Ele lamentava não ter comprado uma companhia de alimentação logo quando ele se tornou CEO. Ele disse que o investimento teria se pagado, né, tranquilamente. E aí ele dizia, quando você cometer um erro, admita, adverte Wells. Melhor que isso, aprenda com o erro. Então é aquela questão, né? Erro faz parte da nossa caminhada, do nosso dia a dia. E a gente tem que aprender com ele. Como é que a gente aprende com o erro? Quando a gente não volta a cometê-lo. Quando a gente continua persistindo no erro, errando novamente, continuando errando, a gente não aprendeu nada. A gente não conseguiu extrair dali o aprendizado necessário. A questão é, erros fazem realmente parte do processo de aprendizado, desde que a gente acaba não repetindo eles, né? Ou seja, conseguiu tirar de uma situação lá onde a gente cometeu um erro, tirar pelo menos proveito da situação, do exemplo, né? Ó, esse erro não vou cometer mais, já sei que não se faz dessa forma, já sei que esse método não funciona. Então a gente tem que estar sempre evoluindo nessa questão. Promova-se os valores. Aí ele falava assim, valores é aquilo que a organização tem ou preza, né? Que ela coloca como requisitos básicos aí para continuar existindo. Então ele falava assim, ó, ter integridade inflexível, ou seja, a questão é do momento que tu tem os valores definidos, tem que seguir com eles, né? Tem que ser rígidos e manter esses valores. Ter paixão pela excelência e ódio pela burocracia. Ó, vejam um outro item aqui que a gente fala das características do empreendedor. Estar sempre aberto a novas ideias vindas de qualquer lugar. Viver a qualidade, controlar os custos e ter velocidade para implementar ações para obter vantagem competitiva. Então, a questão de realmente, né, fazer mudanças aí para acompanhar a tendência do mundo. E o Welsh conseguia muito bem ver essa questão dessa dinâmica do mercado e o que precisava ser feito. Ter autoconfiança para envolver todos e capacidade para ultrapassar limites. Então, autoconfiança também é uma outra característica de um empreendedor. Vejam, aparece aqui também.
E essa questão da liderança, né, de envolver os outros, a fazer que as pessoas se realmente comprem a tua ideia, se entusiasmem com ela e vestem aí a camisa, arregaçam as mangas realmente para trabalhar por isso. Criar uma visão clara e simples, baseada na realidade e comunicar a todos. O que a gente viu agora há pouco, né? A questão de preocupação com a comunicação para que ela seja o mais exata possível, né? Então, clara e simples. Ter uma enorme energia e habilidade para energizar outras pessoas. Então, questão de a gente conseguir aí, além de ter na nossa própria energia, a gente conseguir se energizar, também conseguir fazer isso com outras pessoas. Como é que a gente vê isso, né? Eu vou dar um exemplo contrário disso, né? Pessoas que aí não têm energia, que acabam, como é que a gente vai dizer, estão quase em stand-by, né? Então, a gente passa uma pessoa e diz para ela bom dia. Ela diz, ó, só se for para ti, né? Já ouviram isso? E às vezes é brincadeira, mas às vezes tem aquela pessoa que ela é assim mesmo. Bom dia o quê? Hoje está chovendo, hoje é segunda-feira, hoje não sei o quê. E às vezes você não tinha nem percebido que realmente que hoje é segunda-feira, que o tempo tá chovendo aí, né? E você acaba meio que, ó, cara, nem tinha visto isso. Então acaba se abatendo um pouquinho junto, né? Depois de uma conversa com uma pessoa assim. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas, né? Elas acabam sugando aí a nossa energia, a nossa motivação. Então, cuidado para não ficar perto dessas pessoas e um cuidado maior ainda para não ser uma dessas pessoas, né? Porque às vezes a gente tem que olhar se não é a gente mesmo que é assim, né? Às vezes nem se deu conta disso. A questão não importa se é segunda-feira, se está chovendo ou não, chuva faz parte, a gente precisa dela aí. A questão eu estou contente, tá bom, vamos trabalhar porque o negócio vai melhorar, se não tá legal agora, mas vai ficar. Ou seja, ter realmente confiança, ter energia e, né, fazer com que as pessoas se sintam bem quando estão próximo da gente. Então, quando a gente passa por uma pessoa dessa, o dia da gente não fica muito bom, né? A gente acaba meio que sem querer se abatendo. Então, cuidado com isso. Estabelecer metas agressivas e premiar os progressos. Questão da meritocracia, né? Então, de acordo com o que a gente vai estabelecendo de objetivos ou metas da organização, a gente tem que aí acabar fazendo com que as pessoas que alcançaram as metas, que contribuíram para empresas, elas também sejam beneficiadas de alguma forma, né? Não dá para a gente só estar cobrando aí e não premiar, não agradecer, não realmente demonstrar que elas fizeram um bom trabalho, que de alguma forma talvez seja interessante questões de gratificação, bonificação ou outras coisas, mas pelo menos o reconhecimento, isso é o mínimo que se espera, né? Ver as mudanças como oportunidade, não como ameaças. Aqui é como a gente observa, né, as coisas que acontecem ao nosso entorno aí, e ter uma visão global, que é aquela questão de sistêmica, né, a visão do conhecimento do todo aí, e também construir times globais com diversidade. Então, as pessoas, por natureza, são diferentes. A questão é que a gente precisa ter uma visão sistêmica, global aí, e construir equipes, né, globais, com visão sistêmica também, entendendo a diversidade que a gente tem aí de pensamentos, de pessoas. A questão não é porque é diferente que não pode trabalhar comigo, né? Pelo contrário, vai trazer uma visão diferenciada, vai trazer outras coisas que talvez a gente não saiba. Então a gente tem que estar aberto para essa questão aí de diversidade. O Welch também acreditava que só os mais fortes sobrevivem. Os negócios fracos não têm recursos, músculos e poder para competir globalmente. Aqui dá para a gente entender bem aquela lógica que se tem ali na questão da teoria de Darwin, né, da evolução. O que acontece? Ele diz lá que se a gente pegar, por exemplo, na África lá, tem um bando de zebra que estão na cadeia alimentar dos leões. Quando os leões saem para caçar, eles vão correr atrás do bando. Quem vai ficar para trás? Os mais fracos, os doentes, né, os animais que não têm músculo, esses vão ficar para trás. O Darwin chamava de seleção natural, né? Automaticamente os mais fracos vão ficando para trás e o bando em si, né, o grupo que sobrou, vai ficando mais forte. O Welch acreditava que essa lógica funciona para o negócio também, para o mundo dos negócios. Então ele dizia que quando a gente tá competindo, principalmente nessa questão global que ela já ele disse, você tinha que ser o primeiro ou o segundo ranking. Não dá para você ser o último de trás e você vai ser engolido, né?
Então você acaba tornando mais fraco ainda o grupo. Então tem que estar na parte de cima do ranking aí. Número 1 ou número 2 do ranking, já caímos aqui nela, ó. Em 1980, já trabalhava com plástico, com turbina a gás, com máquinas de aeronaves, com um grande número de unidades de negócios. Quando a gente pensa na GE, talvez vocês lembrem de alguns eletroeletrônicos, mas a GE trabalha com uma infinidade, ou trabalhava com uma infinidade muito grande aí, de unidades de negócio. O que seria isso, afinal de contas? Unidades de negócios são empresas de segmentos diferentes. Então, se uma trabalhava com plástico, a outra trabalhava com turbinas a gás, uma outra trabalhava lá na questão de crédito financeiro, no formato de banco, outras trabalhavam aí com equipamentos hospitalar, outros com unidades na questão de motores para trem, e aí uma infinidade mesmo aí de unidades de negócios, a gente pensar aqui, né, geralmente pensando mais localmente aqui na nossa região, quando a gente vê uma empresa ou duas, geralmente elas são filiais, né? A GE não era questão só de filial, era questão de unidade de negócio. Pertencia ao grupo GE, mas poderia ser totalmente distinto o negócio de uma empresa de outra. E ele controlava isso. Então, ele diz, ó, quando você é o número 4 ou 5 no mercado, quando alguém espirra, você pega uma pneumonia. Quando você é o número 1, você controla o seu próprio futuro. Então, o Elcio está falando número 1 ou número 2 do ranking. Ele entendia que quem está na frente acaba ditando as regras. Então, o primeiro, digamos aí, colocado no ranking, né, quem está no primeiro, no nível mais alto do pódio, acaba definindo preço, tendência, né, ele que faz isso. Enquanto os outros que estão atrás vão ter que seguir o preço que ele botar, a tendência, porque ele já lançou e tem um número grande de clientes que vão comprar, o resto vão mais ou menos querer algo parecido com isso. Então, esse era o pensamento dele, né? Então, tinha que ser o primeiro ou o segundo ranking. Aí tu ainda consegue se manter. Dali para trás, fica muito difícil porque tu vai seguir o que os outros estão ditando. Então, a filosofia dele é ser os primeiros aí, né? Propósito e foco. Ele escolheu concentrar e energizar os negócios em, no mínimo, uma das suas funções. Primeiro, a função core, que era a iluminação, principais eletrodomésticos, motores, transportes e turbinas. Pessoal, core é aquela questão assim do que tu faz bem, né? Qual é a tua competência, né? O core competência lá. Então, core dentro da função de negócios, estratégias é voltado assim, ó, o que você faz bem? Qual é a tua qualidade? Qual é a tua característica que te define e que as pessoas entendem que o teu negócio é isso? Alta tecnologia, eletrônica industrial, sistemas médicos, materiais, negócios aeroespaciais, equipamentos para aeronaves. Em serviços, investimento, né? Serviços de informações, construção, engenharia e serviços nucleares. 117 negócios que não se enquadravam dentro dessas características foram vendidos ou fechados. Então vejam, ele pegou, identificou lá, deu um tempo para as empresas e unidades de negócios se adequarem, disse, ó, vamos fazer o seguinte, vamos buscar o foco nosso, que é ser primeiro ou segundo ranking. Passou algum tempo aí, não se enquadrou, não deu, a não ser que esteja dentro de uma dessas linhas aqui, né? O resto vai ser fechado. E realmente, né? Ele fechou várias unidades de negócios aí que ele entendia que não estavam dentro da condução que ele queria para a GE, né? Como diretor, como administrador lá. Benefício da gratidão. Empregados autoconfiantes abraçam mudanças porque eles veem nisso uma oportunidade, não ameaça. Os líderes autoconfiantes são menos amedrontados e olham as oportunidades de modo simples. Eles não precisam das proteções das barreiras burocráticas. A questão das barreiras burocráticas é quando tu usa da questão burocrática para não trabalhar, né? Tu acaba se defendendo do trabalho através da burocracia. Não pode porque falta um formulário, não pode porque precisa de uma assinatura, não pode por causa daquilo outro. Será que é bem assim mesmo ou será que é só uma desculpa aí que está sendo dado para não trabalhar, né? Monte um time tipo A. Bom, pessoal, essa questão do tipo A é assim, ó. Deixa eu rabiscar um pouquinho aqui para ficar mais fácil
talvez o entendimento do que era a lógica do time A, né? O Jack Welch dizia o seguinte, ó, que tem 3 tipos de funcionário dentro das organizações. Ele não estava se referindo só à GE, mas sim a qualquer tipo de organização. Ele dizia que tinha o funcionário A, funcionário B e funcionário C. O funcionário A é aquele funcionário, digamos assim, top, né? É o melhor, é o cara que se compromete, que realmente trabalha, que gosta de ver as coisas funcionando e quer excelência no que faz. Vamos pular para o C. O C, ele é o oposto do A, ou seja, é aquela pessoa que está esperando o dia do pagamento, né? Ele está lá batendo o cartão, não vê a hora de ir embora final do expediente, não está preocupado com o trabalho, com entregar resultado, não está nem aí para a empresa, a gente pode dizer assim. O negócio dele é bater o ponto lá. No meio desses dois, do A e do C, nós temos o B, que horas ele é A, né, se enquadra nesse segmento, e horas ele é C. Então ele varia de um ao outro aí, né? O que o Welch entendia, né, como montar um time tipo A? Ele reuniu os colaboradores da GE, né, no pátio lá, e colocou o seguinte, ó, explicou que tinha esses 3 tipos de funcionários aí, e o seguinte, se você é um funcionário tipo A, meus parabéns, tá com 1.000, continue assim, é disso que a GE precisa. Se você é do tipo B, se esforce o máximo para chegar ao A, né, tipo A, e se manter como A. Agora, se você é um funcionário tipo C, faz um favor para mim e para você. Passa lá no RH, pede demissão para eu não ter que fazer isso. Bem simples e bem claro, né? Então, ele foi lá, ele disse o que ele queria e pediu para as pessoas, ó, preciso que se comprometam, precisam que realmente a gente pegue junto, tá? Encontre e cultive ideias ou ideais em um ambiente, ideias, né? Em um ambiente de aprendizado. Pessoal, ambiente de aprendizado, né? O que é um ambiente de aprendizado? A gente pega aí como profissional dentro das organizações. Então, olha só o caso da GE. Os sistemas médicos da GE aprenderam a descobrir e consertar à distância o mau funcionamento de scanners hospitalares. Então, isso foi o que eles adquiriram, né? Os sistemas médicos. Agora, esses negócios têm a capacidade de monitorar a performance de motores a jato em pleno voo, locomotivas em operação e turbinas em operações em locais de produção de energia. Eles entenderam que descobriram algo interessante e compartilharam, né? Criaram um ambiente de compartilhamento onde outras unidades, outros segmentos conseguiram aprender com algo que foi descoberto por um segmento, por um departamento lá em si, né? Ou por uma unidade de negócio. Essa é uma questão principal, né? Onde as boas ideias, as coisas que dão certo, serem disseminadas para serem também aplicadas em outros locais da organização. Não dá para a gente se preocupar apenas com o nosso cantinho, né? Com com o meu departamento, com a minha unidade. Eu tenho que fazer com que tudo aconteça e tudo flua corretamente aí. Aqui está atualmente, mas o Jack Welch morreu em março desse ano ali, então agora ele não é mais, mas nos últimos anos de vida ele era diretor da Jack Welch, a LLC, né, onde ele trabalhava como consultor para um pequeno grupo de 500 CEOs empresariais da revista Fortune, proferindo palestra para pessoas e estudantes em diversos países. Então vejam, né, ele dava consultoria para CEOs aí que estavam entre os 500 da revista Fortune. Olha só, será que, né, a revista Fortune é que lista as pessoas mais ricas do mundo aí, né, ou mais bem-sucedidas aí. Então vejam, ele dava consultoria para um seleto grupo de pessoas, né? Olha só. E também fazia palestra aí para estudantes, né, e outras coisas, mas o foco dele era justamente a consultoria para administradores ou para CEOs aí, né? Alguns mandamentos. Não tenha medo da demissão. Só assim terá liberdade suficiente para pôr em prática aquilo que você acredita. Pessoal, não é incomum a gente ver empreendedores que, após uma demissão, acabaram criando empreendimentos de sucesso. Ou acabaram sendo demitidos e foram para outros lugares e acabaram sendo profissionais de destaque. Então, a questão da demissão nem sempre ou não deve ser encarada como algo necessariamente ruim, como a gente, né, costuma ter isso, né? A questão é, se a demissão aconteceu porque você não conseguia ter espaço
para desempenhar suas atividades de acordo com o que você tinha potencial e você era podado o tempo todo lá, né? Talvez a demissão seja aí uma bênção, né? Onde você agora pode estar em outro lugar e mostrando o seu potencial, as suas capacidades, suas habilidades. Siga a sua intuição, principalmente a respeito das pessoas que escolher para trabalhar com você. Escolha somente os melhores, mantenha-se e mantenha-as ao seu redor e faça o que for necessário para tê-las, para ser uma delas. Vamos lá, né? Vamos entender isso, né? Porque se a gente quiser ter sucesso, e geralmente você não vai conseguir sozinho, vai precisar de uma equipe. Procura ter as melhores pessoas próximas de você. Muita gente tem medo de contratar pessoas com mais conhecimento que ela, ou com mais capacidade, porque acha que vai perder o emprego, porque vai roubar o lugar dela. E aí eu vou pegar um exemplo que a gente teve aqui. A gente teve no tênis, não lembro agora se faz 2 ou 3 anos atrás, aí, uma palestra ali que a gente tem o de administrador, e é sempre que se faz esse administrador, né? As equipes acabam trazendo aí palestrantes, e numa dessas palestras foi o Gera Fornaza, né, o Geraldo Fornaza, e ele comentou que ele disse, eu tenho uma banda, e quando eu vou na banda, todos os músicos são melhores do que eu. Ele disse, se eu vou tocar com alguém, se eu fosse montar novamente uma banda e eu fosse tocar com pessoas que tocam menos do que eu ia ter que ensinar eles. Assim, eu estou no meio de um monte de pessoas que têm conhecimento muito maior do que eu na música e eu acabo, toda vez que a gente vai lá tocar, aprendendo alguma coisa nova com eles. Ele disse, é isso que eu tento trazer para minha empresa, de contratar pessoas com capacidade melhores do que eu. Que eu estou administrando, gerenciando, mas eu preciso de gente com capacidade no dia a dia para dar conta do que está acontecendo ali dentro. E se eu tiver pessoas com menos conhecimento do que eu vou estar lá toda hora para ensinar. Então eu preciso de pessoas qualificadas para estar junto ali, né? É isso que ele diz, de ter os melhores. Não se limite a fazer aquilo que seu chefe pede. Estude as reais necessidades da empresa e pense em maneiras de trazer soluções inteligentes e aplicáveis. Desse modo, as pessoas reconhecerão suas habilidades empreendedoras naturalmente. Pessoal, é proatividade o nome disso. Se a gente ficar esperando que as pessoas peçam para a gente fazer tudo o que precisa numa organização, né? Ou a gente só faz quando pede, pior ainda, né? A situação, a gente não vai conseguir se destacar. Vai ser sempre lembrado como aquele profissional que tem que ser mandado, que só enxerga o básico ali. Então, se você sabe que tem que entregar um relatório todo dia 5, seu chefe sempre pede, se antecipa, chega dia 4 à noite, já deixa na mesa dele. Olha que ele chega no dia 5, vai, opa, legal, já entenderam que eu preciso disso, não preciso pedir mais. É a questão da gente conseguir olhar em volta e entender como as coisas funcionam, né? Não dá pra gente ser uma maquininha assim, não, tem que esperar o chefe chegar dia 5 me pedir de manhã um relatório para eu levar lá. Se eu já sei que ele usa esse relatório no dia 5 lá de venda, sei lá do que lá, para ele precisa trabalhar isso, dia 4 à noite, final do dia eu já posso emitir o relatório e deixar na mesa dele, para que no outro dia ele já tenha isso à disposição. Isso é ser proativo. É desse tipo de pessoa que as organizações, né, vão atrás, buscam, e esse é um tipo de características de pessoas empreendedores, né, que conseguem olhar e conseguir ter essa visão aí além do básico, né? Seja leal às suas metas, mais realista quanto às maneiras de atingi-las. Lembre-se, quanto maior o sonho, maior a glória em alcançá-lo, mas também maior o tombo se a gente não conseguir. Então, cuidado com as metas, né? Muita gente coloca metas aí arrojadas demais, né? Para a equipe ou para a própria organização e depois não alcança e acaba se desmotivando. Então, a questão das metas, ela tem que ser dentro do que é alcançável, né? Não pode ser muito pequena porque senão desmotiva, não, né? A pessoa nem se anima e porque já tranquilamente já faz todo mês já alcança, mas se ela for muito acima do esperado aí ou do que a gente tem possibilidades na organização, as pessoas vão se desmotivar porque enxergam que por mais que elas trabalhem duro o mês inteiro, elas ainda não vão dar conta de alcançar o que foi pedido como meta. Então, cuidado na hora de estabelecer metas aí para a equipe. O intraempreendedorismo, Entrepreneur Ring ali, é um sistema revolucionário para acelerar as inovações dentro das empresas, através do uso dos talentos empreendedores. Pessoal,
quando a gente vai falar na questão da busca de inovações, né, da inovação, que é uma palavra que hoje, sei lá, talvez tá mais em voga agora do que sustentabilidade, né? Então a gente fala muito inovação, o mundo empresarial fala muito nessa palavra. Mas afinal de contas, o que é inovação, né? A inovação é a criatividade quando ela é colocada em prática para resolver problemas, né? Ou resolver problemas de forma diferenciadas. Aí a gente fala que é uma inovação. Tem uma. A gente vai falar, acho que um pouquinho uma aula sobre inovação, né? Para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso, enfim. Mas só para ter uma noção, né? A inovação é quando a gente consegue resolver um problema através da criatividade aí e depois consegue levar isso até o mercado. Aí a gente fala que tem uma inovação. Quando a gente usa a criatividade para resolver um problema e ele só resolve a nossa situação, a gente fala que a gente tem uma invenção aí, né? A gente acaba inventando alguma coisa que resolve para nós naquele momento, mas que de forma alguma consegue agregar valor para que alguém pague por ela, né? Então não chega até o mercado. Aí é só uma invenção. A identificação do perfil intraempreendedor é aquele profissional que, a partir de uma ideia e recebendo a liberdade, incentivo e recursos da empresa onde trabalha, dedica-se entusiasticamente em transformá-la em um produto de sucesso. Então veja, pessoal, ó, intraempreendedor, né? A partir de uma ideia, recebendo a liberdade, incentivos e recursos da empresa. Aí o que acontece? Quando a gente trabalha numa empresa que ela ainda tem uma visão tradicional, que ela não tem essa questão de buscar inovação, que ela está mais focada na questão de resultado e controle imediato, né, a curto prazo aí. Será que uma pessoa com perfil empreendedor agora vai se dar bem dentro de uma organização dessa mais tradicional? Acredito que não. Né? Ele vai geralmente estar esbarrando no chefe lá de vez em quando. Com o quê? Com ideias diferentes para o chefe implantar, reclamando de algumas coisas que não estão funcionando, mas para o chefe lá tá indo assim, tá bom, não tem problema, deixa para depois, deixa para outra hora. É uma pessoa que não consegue ver isso e vai estar sempre no limite, né? Sempre batendo ali com o chefe, com os supervisores aí, para estar buscando melhorias. Mas quando você não tem abertura, quando você não tem incentivo e a empresa não ajuda, você acaba se desmotivando com isso, né? E muitas vezes acaba se demitindo ou demitido. O intraempreendedor tem a atitude de dono da empresa, olhando não apenas para o seu departamento, mas para a companhia como um todo. Uma empresa, ela é um sistema, né? Como um sistema é um agrupamento de componentes que um interagem com o outro. Ou seja, como é que a gente pode entender isso? Diversos departamentos ou setores, onde um depende do outro para funcionar. Então, nós temos lá o departamento, vamos começar ali, a produção, né? Tem que haver a produção para poder haver a comercialização, que é o departamento de vendas. O departamento de vendas vendeu, tem que haver alguém para controlar as faturas e os boletos que vão ser pagos pelos clientes. Então, precisa do departamento financeiro. O departamento financeiro recebe, coloca esse dinheiro em caixa para que o departamento de compras consiga ter dinheiro para comprar matéria-prima. Tem que comprar matéria-prima para o departamento de produção trabalhar e produzir. Vejam que ele é um sistema, né, interligado e interagente um departamento com o outro. Há uma interação. Então não dá para dizer que um é mais importante do que o outro. E principalmente, quando um departamento não vai bem, ele acaba comprometendo o restante. Então vamos imaginar que o financeiro não está indo bem. O que acontece? Ele acaba atrasando alguns pagamentos aí de compras, matéria-prima, automaticamente o fornecedor acaba atrasando a entrega da matéria-prima e isso acaba refletindo na produção, que por sua vez reflete na entrega lá no cliente com vendas, né? Ele não consegue mais cumprir os prazos acordados para entregar os produtos em dia. Vejam então que a questão de entender que um departamento é parceiro do outro, né? Como eu dizer, é cliente do outro. Então a gente tem que tentar auxiliar os departamentos aí e entender que se um não vai bem, o restante não vai bem também, né? Ele vai acabar comprometendo o todo da organização. Por isso a gente fala que uma organização é um sistema. Ele tem paixão pelo que faz, pelo seu trabalho e pela empresa onde ele trabalha, incluindo acreditar no negócio e ter a sensação de que a experiência está valendo a pena. Pessoal, se a gente
realmente não gostar do que faz, fica difícil, né? Aí pode ser sexta, mas ainda parece segunda, né? Então, o Steve Jobs dizia, né, também dessa questão da paixão aí pelo que tu faz. Ele dizia que ele não via, o Steve Jobs dizia que ele não via o tempo passar, que tá no serviço ou não para ele era indiferente, né? Na verdade, ele nem percebia quando estava no serviço. Então, isso é a questão da paixão pelo que faz. É, talvez você, mas professor, não nasci para fazer isso, né? Pessoal, essa é uma questão interessante, né? Não nasci para fazer isso. Bom, talvez não, talvez você tenha aí nascido para fazer uma outra coisa que é o que você gosta realmente de fato. O X da questão aqui é a seguinte, né? Eu conheço algumas pessoas aí, mais de uma por sinal, que tem lá os seus 30 e muitos anos e não para em emprego nenhum, né? Um dia conversando com essa pessoa, eu disse, né, ele me comentou que tinha novamente trocado de emprego e eu disse, tá, mas o que que deu? Não, não, ainda não achei algo que eu goste, né? O que eu nasci para fazer. Tudo bem, né? Tô comentando, tem problema a gente buscar o que a gente quer? Não. Só que a gente precisa compreender assim, ó, a gente tem que começar a gostar do que faz. Se a gente ficar sempre procurando o que a gente gosta para fazer, talvez a gente não encontre ou demore muito para isso. Então a questão é, aprenda a gostar do que você faz. E aí os teus dias não vão ser 8 horas lá no relógio, né? Então assim, como é que você pode ter uma noção de se você gosta do que faz ou não? Bom, se o teu tempo, o teu dia de trabalho demora a passar, se você está sempre olhando no relógio para olhar a hora de ir embora, bater cartão, com certeza você não gosta do que está fazendo, tá? Então, quanto mais você se envolve nas atividades que você faz, o tempo passa e você não percebe, porque você realmente se envolveu naquele processo. Então, se a gente conseguir fazer isso, né, aos poucos a gente aprende a gostar daquilo. E aí fica mais fácil os nossos dias do que aquelas pessoas que vão, às vezes, empurrada para o serviço, tem que de novo trabalhar, né? A gente precisa entender que trabalhar faz parte da vida do ser humano, né? A gente vai precisar trabalhar. A questão é que se a gente ficar sempre com essa preocupação em relação ao trabalho e não entender que ele pode ser algo prazeroso, né, do momento que tu te envolve e tu realmente é, acaba pegando gosto pela coisa, né, tu acaba se sentindo bem em fazer as coisas, em ver o resultado, entregar resultado, e seja o serviço que for, né? Sabe, professor, mas o trabalho, vamos pegar aí, acho que a linha de vocês que é mais sistema de informação, eu trabalho lá e não estou ainda na área de programação, que era o que eu queria, né? Eu estou lá vamos pegar geralmente a área que vocês entram nas organizações aí, pelo menos as que eu percebo. Depois me corrija se eu estiver errado aí, que é geralmente a área de suporte, né? Por que na área de suporte? Porque ali vai te dar um pouco de conhecimento para te poder ir crescendo na organização. Então, tu já vai ter conhecimento de como o sistema funciona, o que pode, o que não pode. E aí, quando você for lá para programação ou para uma área mais afim, você já conhece o negócio da organização. E aí fica mais fácil você estar contribuindo não só com o código, mas com possíveis alterações para beneficiar a empresa em si, né? Então, eu trabalho no suporte, professor, né? Ninguém gosta de falar no suporte, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço diz que não é uma boa experiência. Mas como é que a gente pode fazer disso uma boa experiência? É aquela questão, né? Você tem que esquecer que você está ali no suporte. Você tem que pensar assim, ó, a pessoa me ligou, ela está com um problema. Como é que eu faço para resolver o problema dela? Né? A pessoa não ligou para reclamar de você ou do seu produto, né? Embora algumas vezes as pessoas, quando liguem para suporte ou para geralmente para suporte, né, o saque aí, às vezes parece que a reclamação inicialmente não é uma reclamação, é porque ela teve um problema com o produto da tua empresa ou com o serviço da tua empresa que ela não está sabendo lidar com isso. Pode ser falta de habilidade dela, como pode ser alguma coisa referente ao serviço ou ao sistema em si. A questão é, se você entender que ele está com um problema e você agora pode, de alguma forma, ajudar essa pessoa, cara, você vai correr atrás, você vai fazer as coisas para ela e não vai perceber o tempo passar, e ainda quando conseguir resolver, tu vai te sentir bem. Pô, cara, ó, consegui ajudar, era um problema de habilidade dela, ou era realmente um problema de sistema, mas já serviu para o pessoal identificar uma falha e arrumar. Ou seja, você tem que fazer parte do negócio.
né? Se você tem aquela visão só de bater o cartão, só de ir lá para receber, cara, né, realmente vai ser difícil passar aí o dia dentro de uma empresa, né? O intraempreendedor, ele tem a habilidade de implantar projetos com começo, meio e fim, e é persistente, sabendo que faz de tudo para que o negócio dê certo e dissemina a ideia para os outros colaboradores, atuando como líder de equipe e encorajando-os a continuar. Pessoal, esse é um item interessante, né? Implementar projetos. Aí a gente precisa ter iniciativa, né? Que faz parte aí também do empreendedorismo aí. Ter iniciativa de começar a fazer as coisas aí. E ali, olha, ficou bem claro, né? Meio e fim. Então, além de ter iniciativa, tem que ter um outro item que é terminativa. Começar a fazer as coisas e terminar. Tem muita gente aí com bastante iniciativa. Começa um projeto, começa outro e outro e outro e puxa, e ao longo do tempo tem um monte de projetos em aberto e não termina nenhum. Então, lembre-se, é necessária iniciativa, mas precisa também terminativa para encerrar as coisas e finalizar. Senão a gente fica sempre com um monte de coisa pendente aí e nunca dá conta de atender o que se espera, né? Ele tem prazer em ensinar os outros o que sabe, gerando efeito cascata e formando outros executivos e empreendedores, pois é quase impossível uma empresa funcionar com apenas um empreendedor. Pessoal, quanto mais a gente ensina, né, quando a gente tem essa possibilidade de ensinar, melhor. É, o, tem pessoas que dizem, não vou passar o que eu sei para ninguém porque eu custei tanto para aprender, vou passar para quê? Para depois ele roubar minha vaga? Pessoal, quando você ensina alguém, você também aprende, né? Não olha para o teu colega aí como um concorrente à tua vaga, porque geralmente não é, né? No mercado de trabalho tem espaço para todos. Se você faz um bom trabalho, se você é bom na sua área, não custa nada ajudar os colegas, tá? Se o que vai fazer você manter o teu trabalho ou não é justamente o teu empenho e o resultado que você entrega. Não está ligado só ao fato de você saber alguma coisa ou não. Então, se você é um bom profissional, se você é dedicado, não vai ser porque você ensina alguém que vai perder a tua vaga, tá? Pelo contrário, tu vai ganhar um colega que de certa forma vai ficar, entre aspas, aí te devendo alguma coisa, né? Então, na frente ele pode te ajudar também. Daqui a pouco ele sai daquela empresa, vai para outro lugar e diz, conheço um cara bom lá que a gente precisa agora, uma vaga nova que abriu. Conheço um cara bom da outra empresa. Vai lá e chama ele. Então, uma coisa liga a outra. Sempre que possível, aí ensine, faça o bem para os seus colegas aí, que isso só vai trazer como retorno o bem para você. O intraempreendedor, assim como o empreendedor, também é proativo e se antecipa ao futuro. Ele tem a capacidade de ver na crise uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E ainda, ele se excede aos limites, vai além do pré-estabelecido e realmente faz acontecer. Talvez vocês conheçam essa historinha aqui, né? Da oportunidade. Diz que mandaram um vendedor de sapatos para a Índia. Chegou lá, no mesmo dia ele já foi lá, pegou o telefone, ligou para a empresa lá e disse, me manda uma passagem de avião de volta aqui, porque a cultura deles aqui ninguém usa sapato, ninguém usa chinelo, tudo anda descalço, então pode mandar a passagem de volta, porque não adianta eu querer ficar vendo aqui que não funciona. A empresa mandou a passagem, mas não desistiu da ideia e acabou mandando um outro vendedor para a Índia novamente. O outro vendedor chegou lá e já foi direto para o telefone ligar para a empresa. Disse: seguinte, me mandem todos os calçados que vocês tiverem aí. Aqui ninguém usa calçado, então tem possibilidade de vender para todo mundo. É a questão de como que a gente olha um fato, né? O primeiro vendedor foi lá, observou que a cultura era andar descalço e disse: esquece, não deu, abandonou. Ele só viu uma dificuldade nessa situação, na cultura. O segundo, quando chegou lá, viu a mesma cultura, né? Ninguém usa calçado. Opa, se ninguém usa, é uma possibilidade, é uma oportunidade de eu modificar isso, criar uma nova cultura com eles, né? De fazer eles, apresentar para eles os sapatos, fazer com que eles usem isso. A questão é essa, como é que a gente percebe as coisas que acontecem à nossa volta, as situações. A gente pode fazer, entender delas só uma dificuldade ou transformar elas numa oportunidade, né? Então, o que acontece com você é o que, afinal de contas? Gestão de competências e intraempreendedorismo.
precisa se entender que algumas pessoas não servem para atuar como líderes de equipe ou gerentes, pois nem mesmo o curso ou treinamento seria capaz de mudar isso, uma vez que uma competência muito importante nem todos os profissionais precisam necessariamente atuar como empreendedores. Pessoal, aqui é uma questão de... Primeiro, vamos separar a questão de gestor e de líder, né? Quando a gente analisa liderança, líderes, nós falamos na teoria de lideranças lá e tipos de líderes. Quando a gente fala em gerente, a gente fala mais na questão alguém que ocupa um cargo, um gestor, um gerente lá é algo mais técnico. O líder ele está voltado à equipe, enquanto o gestor, o gerente, ele está voltado ao trabalho em si, né? Então há uma diferença já sutil nisso, mas há uma diferença. O líder ele é mais carismático, ele consegue ter empatia pelos colaboradores, pelas pessoas, e automaticamente as pessoas gostam dele, se sentem bem perto dele. O gestor nem sempre, né? Como ele vem mais com essa questão de métricas e do negócio, ele vem cobrar as coisas. E aí, às vezes, essa cobrança se dá de uma forma, às vezes, exagerada aí, e o entendimento que você tem que é uma pessoa que não é boa de lidar, né? Que está sempre exigindo demais das pessoas. Às vezes não é nem isso, às vezes é a forma como ele coloca as questões que precisam ser realizadas aí, né? O que precisa ser alcançado, a meta em si, o objetivo. A forma de colocar às vezes é mais importante do que o que é colocado. E aí o líder tem muito bem essa habilidade aí, muito bem definida, que é conseguir chegar nas pessoas, fazer com que elas desempenhem o que precisa ser feito de uma forma quase que voluntária, né? Ele vai lá, ele conversa com a pessoa, ele pede, ele explica a situação e a pessoa entende e faz. Enquanto o gestor ele vai lá e vai mandar fazer, né? Então é um pouquinho diferente uma coisa do outro. E aí o contexto aqui dessa ideia aqui é que assim, ó, às vezes as pessoas acabam colocando na posição de gestores pessoas que não têm essas características de líder. Vamos pegar organizações próximas a nós aqui, né? Qual é o critério que a gente usa para, ou pelo menos a maioria, não vou usar todos, mas uma grande maioria, tá? Usa como critério para colocar alguém no cargo de gestor ou de gerente de um departamento lá. Geralmente é a pessoa que tem mais tempo de casa, né? Ou a pessoa que mais tem afinidade com a diretoria, tá? Não é levado em conta a pessoa que tem mais habilidade no trato com as pessoas, porque isso era para ser o fator primordial para um gestor. Primeiro, capacidade de lidar com pessoas, porque a parte técnica você aprende. Agora, lidar com pessoas, né? Tem curso, tem tudo, mas em alguns casos, como diz ali, nenhum curso, nenhum treinamento dá conta de mudar isso. Se a pessoa tem, às vezes, um perfil mais, sei lá, vamos dizer, mais fechado, que ele é introvertido, que não consegue ter empatia pelas pessoas, talvez não tenha curso que dê conta disso aí, tá? Então, a diferença entre gestor e líder aí, né? E o empreendedor, ele é líder por natureza, né? Ele tem essa liderança com ele. O intraempreendedor é a mesma coisa. Se a gente pegar em nossas organizações aí, aquelas que têm uma cultura mais inovadora, e tem essa abertura para empreendedores, aí entre empreendedores dentro da organização, você vai ver que no cargo de liderança lá, geralmente alguém tem essa característica de intraempreendedor, né? Então, aí, claro que, como eu falei, tem que analisar os tipos de organizações para isso. O intraempreendedor como diferencial competitivo. Então, se as empresas estão atrás de inovação, porque é a bola da vez agora, vão precisar de intraempreendedores, vão precisar de pessoas com criatividade, com inovação, com motivação, com entusiasmo, pessoas que não gostam de burocracia, que não gostam da mesmice, para fazer a coisa funcionar e andar. Então, hoje, empresas que estão focadas em inovação têm muita abertura para intraempreendedores, ou pessoas com perfil intraempreendedores, a gente pode dizer assim, né? E por que as empresas devem investir nessas pessoas ou pessoas com potencial de intraempreendedores? Basicamente porque a inovação vai ser feita através dessas pessoas. A maneira diferenciada de ver um problema, de resolver um problema, de apresentar soluções diferenciadas, está
ligada a esse perfil de pessoas. Então, isso é uma das explicações por que as empresas que buscam aí competitividade e inovação devem estar investindo em intraempreendedores. Algumas coisas para você ir pensando, né? Sou quem você procura. Hoje a gente fala bastante, o mercado fala bastante, além da palavra inovação, numa outra palavrinha no mundo, no mercado de trabalho aí, que é a questão da empregabilidade. O quanto você tem de empregabilidade. Se você hoje fosse demitido, tivesse que procurar um trabalho, qual é o teu grau de empregabilidade? O que seria isso? Quais são as características, quais são as habilidades que você tem no teu currículo que você pode apresentar, além das questões técnicas? Então, eu tenho conhecimento de linguagem X, Y, Z, banco de dados e tal. Ok, mas o que você já fez? Porque dizer que tem habilidade é uma coisa. Quando você mostra o que você já fez, aí é uma outra coisa. Eu ajudei a implantar um sistema assim, assim na linguagem tal na outra empresa. Eu ajudei a desenvolver um aplicativo mobile, ou a gente construiu uma base de dados novas. Estou divagando aqui sobre as possibilidades no segmento de vocês. Mas é isso que conta, gente. É as experiências do que vocês realmente fizeram que vai contar. A parte técnica, com certeza, é necessária, tá? Mas eu quero dizer, o que vai fazer o diferencial é justamente isso. As experiências anteriores que você teve. Quando as empresas procuram lá no currículo, assim, com experiência, não é só tempo de serviço, mas o que você já fez anteriormente dentro disso, dentro dessa tua área aí. O que tu conseguiu trazer de resultado que foi boa na outra organização anterior. Quando a gente tem isso bem claro, bem definido, e a gente sabe o que a gente fez já, com o que a gente contribuiu para fazer, a gente vai ter mais empregabilidade. Algumas coisas para a gente começar a pensar, como profissional, como empreendedor ou intraempreendedor, tá, pessoal? Esteja sempre pronto e capacitado para enfrentar as mudanças. Pessoal, cada vez mais nós vamos ter aí uma velocidade maior nessa mudança, na mudança do mundo, na mudança dos negócios, nas mudanças tecnológicas. O processo evolutivo está acontecendo cada vez mais rápido. Então, esteja pronto para ela. Se a empresa precisou mudar, não seja alguém que seja resistente, dizer, não, estava bom assim, para nós estava tudo certo, por que mudar? Não, entenda que se a empresa está mudando é porque o mercado está exigindo dela. É porque ela precisa melhorar em alguma parte, é porque ela precisa entregar mais resultado para o cliente final. Então, sempre que eu falar em mudanças, entenda o porquê está mudando e seja alguém para apoiar, para ajudar. Não, vamos fazer porque é interessante, realmente a gente precisa evoluir. Então, esteja pronto para isso. Tenha consciência da importância da sua própria atitude para a concretização dos objetivos. Então, entenda o quanto o teu trabalho, de fato, contribui para alcançar o objetivo da organização. Como é que a gente pode fazer parte da empresa, como que a gente pode contribuir para alcançar o que se quer na organização. Então, entenda assim, qual é o objetivo da tua empresa. Quando tu entende qual é o objetivo da tua organização, você pode contribuir para ela. Se você não sabe qual é o objetivo, aí fica difícil da gente ajudar. Mantenha-se motivado. Isso aqui, digamos aí, dispensa comentários, ninguém vai contratar um profissional que ele não se sente bem, que ele não está motivado, que ele não tem ânimo para trabalhar, para se engajar num projeto. Então, motivação é necessária, é fundamental, podemos dizer assim. Use uma forma gentil e atenciosa de tratar as pessoas, independente do cargo, do nível hierárquico. Então, assim, lembre-se de estar sempre dando bom dia para as pessoas, de cumprimentar elas. Às vezes a gente acaba no nosso dia a dia corrido, passando pelas pessoas do nosso convívio, e às vezes a gente passa por elas, às vezes até acena ou dá um oi, mas não realmente não percebe elas, Assim, perceber que eu digo ver como é que de fato elas estão. Então, seja gentil com as pessoas, conversem com elas e demonstrem interesse por elas, Eu lembro desse caso do Bom Dia, de uma situação bem interessante, que uma vez aconteceu um problema numa empresa e eu não lembro agora exatamente qual o problema, se era fogo em si, na empresa ou alguma coisa aconteceu, e aí todos os colaboradores tinham saído já, até que o guarda disse, não,
fulano de tal tá em tal local na empresa lá. E aí o bombeiro foi lá e resgatou esse cara. Aí ele foi lá, o cara que foi salvo, foi lá agradecer ao vigia e perguntou assim, mas como é que tu lembrou que eu tava lá assim, assim, né? Hoje nem era meu de trabalho. Ele disse, não, porque você é a única das pessoas da empresa que passa aqui, me dá bom dia, me cumprimenta e conversa comigo. Então veja que um gesto simples, né? De cumprimentar, de conversar com a pessoa, de ter gentileza aí, já ajuda bastante, contribui bastante. Lembre-se que as pessoas serão a sua propaganda, né? Então, o que você reflete como profissional é o que as pessoas vão dizer de você depois, né? Seja absolutamente pontual. Uma coisa que a gente às vezes não consegue, não se ater a isso, né? Às vezes a gente, principalmente o brasileiro, né? É 7, 7h15. Bom, 7h15, 7h30, antes das 8 é 7 alguma coisa, né? Tá tudo bom. Não, pontualidade é uma coisa interessante, né? Como profissional, entrevista de emprego, no emprego em si. Então, sempre que a gente marca alguma coisa, não deixa as pessoas esperando, né? Ser realmente pontual com o que a gente marcou ali. Preocupe-se com a objetividade e a honestidade para que você não seja traído com detalhes de menor importância. Pessoal, o que é essa questão da honestidade aí, né? De você realmente falar a verdade. Se você começa a inventar uma historinha lá para o teu cliente, para o teu patrão, para alguém que seja, quando você mente, cara, o teu cérebro vai guardar aquela mentira ali, que a situação por algum tempo. Daqui a pouco tu vai falar alguma coisa em algum lugar que automaticamente o que tu falou vai mostrar que o que você tinha falado antes era uma mentira, né? Que alguém faleceu, que a sua avó ficou doente, que não dá para entregar o pedido para o cliente porque aconteceu um problema com o caminhão da empresa ou com o meio de transporte, ou seja lá o que for. Sempre que você parte dessa ideia de não ser honesto, né, usar de uma mentira aí, daqui a pouco você vai ser descoberto, porque o nosso cérebro não consegue lembrar da situação que você mentiu, né? Então, daqui a pouco você vai acabar se contradizendo em algum momento. E aí fica no mínimo constrangedor, né? Chato e daí para mais um pouquinho. Escolha com cuidado roupas, né? Aqui a questão vestuário, pessoal, é só para entender que trabalho. Professor, a minha empresa eles dão liberdade, não tem uniforme, que legal, opa, legal, mas tem que lembrar que tu tá indo pro trabalho, não tá indo pra uma balada, né, e também não tá indo para sair com os amigos no teu dia a dia em casa. Então, a tua roupa tem que ser de acordo com o teu ambiente de trabalho. Acessórios, maquiagem, pessoal, isso aqui eu não vou entrar porque é uma questão, né, muito delicada aí, mas só assim, ó, não é que não pode, né, eu lembro que eu fui fazer um curso uma vez a pedido de uma palestra para uma das empresas com qual eu trabalho, que o pessoal tinha um grande número de representantes comercial do Brasil inteiro, que trabalhavam em todas as regiões do Brasil aí, e eles estavam com um problema, né, que quando chegava no cliente lá, tinha algumas pessoas que iam com um terno muito além um traje muito além do necessário, que acabava deixando o cliente assim até, né, peraí, parece que o cara tá vindo para uma festa, tá indo para um evento de gala, e tinha outros que iam com uma roupa muito básica demais, tipo assim, levando da cama de pijama, sai andando para atender o cliente. Então, aí como é que tu vai lá, o que tu fala nesses casos de excesso de maquiagem ou de acessórios e outras coisas? É o bom senso, né? É entender que não é que não pode usar, a empresa aceitava tranquilamente que se usasse, mas só que quando o excesso é demais, né, acaba prejudicando. Então, buscava-se uma discrição. Você tem que ser reconhecido no trabalho pelo teu trabalho, não só pelo teu físico, né, ou pela tua aparência, tá? Linguajar, a questão aí de saber que dentro do mercado de trabalho a gente não está, por mais que você trabalhe com colegas, mas a linguagem lá dentro não é a mesma que você usa na rua, né, no teu grupo de amigos lá, a mesma coisa gestual, tom de voz, tudo isso aí tem que ser observado dentro do trabalho. Muitas organizações aí têm demitido pessoas, principalmente jovens, porque eles tinham um currículo impecável na questão de questões técnicas, né? Só que o comportamento deixava muito a desejar. Isso foi um fórum que eu fui em Blumenau e as empresas do Vale estavam dizendo o seguinte: a gente contrata pelo currículo e demite pelo currículo, pelo conhecimento lá e acaba demitindo pelo comportamento. Então, o linguajar, gestos, né, o modo de agir, gírias e outros lá,
dentro da organização, dentro de um negócio não cabe, pessoal. Tem que fazer uma separação clara disso, né? Controlar as emoções, né? Não é a questão de anular elas, mas ter uma preocupação para a gente não deixar ser emotivo ao fato de daqui a pouco alguém falou alguma coisa, você já se elevar e aí começa a aumentar o tom de voz, discutir. Tem que saber controlar as emoções, né? Então, cuidado com isso. Se fala muito que o gerenciamento das emoções é uma das habilidades que se pede, que isso é tratado como... Deixa eu buscar a expressão que se aplica para isso, para os controles das emoções que a gente tem dentro do mercado local de trabalho aí. Agora me fugiu a palavra, só depois eu lembrar eu comento ali, mas controle das emoções é isso, é a gente não deixar se levar, né, por alguma coisa que um colega falou, tu já, opa, não é bem assim, começar a aumentar o tom de voz e, em alguns casos, até querer brigar dentro do trabalho, né, isso acontece, tá, pessoal? Então, controlar as emoções aí. Cuidado com o uso celular, embora algumas empresas tenham já políticas para isso, outras deixam isso por liberdade do funcionário, mas só cuidado, né? Daqui a pouco você abre o celular e fica ali passando algum tempo, você nem percebe, tá? Então, muito cuidado. Não fale de mais nem de menos e, acima de tudo, sempre respeite a si mesmo e aos outros aí. Pessoal, um pouquinho do que a gente já abordou numa disciplina que a gente teve, né? Lá de administração, conceito de administração. Você lembra a teoria clássica, né? Onde ela basicamente trabalhava a racionalidade, a questão econômica, as nossas organizações mecanicistas. Acho que você deve lembrar desse termo aí. Elas são um contraponto hoje ao mundo atual, né? Então, assim, claro que há um grande avanço já em algumas organizações, mas outras ainda estão nesse método tradicional de gestão de negócios. E aí, né, o que acontece? Esse tipo de organização não vai ter abertura para o intraempreendedor, porque nós estamos falando de um modelo de administração, um modelo de empresarial do século passado, do início do século passado. Nós temos uma evolução de pessoas, de pensamentos, de tecnologias, tudo isso não dá mais para a gente estar trabalhando naquela lógica que é lá atrás. Então, as tomadas de decisões aí dentro da organização devem acontecer no local onde acontece o problema, não deve mais ser centralizado na cúpula. Quando a gente consegue fazer isso, que as decisões aconteçam no local de trabalho, a gente tem a abertura para o intraempreendedor. É ele que vai resolver, ele que vai tomar a decisão, ele vai ter possibilidade de fazer as mudanças necessárias. Tá? Então, a gente já fala hoje de uma tendência mais atual, que é essa questão da valorização dos elementos mais básicos, né, que é a questão da pessoa em si, o juízo de valor, a própria questão aí de como a pessoa convive dentro da organização, que a gente chama de política, aí, né, como ela se comporta. Tudo isso está relacionado a essa possibilidade na tomada de decisão por parte do empreendedor, de ele usar o potencial dele e aplicar isso nas organizações. Como é que a gente identifica problemas, né? Então, o primeiro deles é o diagnóstico, o segundo, a explicitação de todas as ações possíveis. Então, o que é possível fazer para resolver esse problema? Depois, avaliar cada uma dessas possibilidades. Terceiro, escolher a possibilidade que a gente imagina que vai ter maior resultado, que vai maximizar aí os nossos ganhos e reduzir os custos ou problemas, né, na organização. Quem faz isso, quem deve fazer isso? Né? Dentro dessa lógica mais contemporânea, todas as pessoas aí que enxergam ou que conseguem visualizar problemas, né? E que estão preocupadas em resolver problemas. Quem é que está preocupado em resolver problemas? O intraempreendedor. Né? Então, para a gente já começar a pegar essa lógica de ser intraempreendedor, olhar para as coisas e entender que se há um problema, provavelmente há aí alternativas para resolvê-los, né? A gente pode então já pensar nas alternativas, depois avaliar o impacto que cada uma teria, o que aconteceria se eu aplicar essa alternativa em vez dessa, né? O que acontece se aplicar aquela outra, e depois selecionar aqui, perceber os que tinha melhor resultado, tá? Ok, fechamos aí intraempreendedorismo.
Pessoal, alguma pergunta, algum questionamento aqui? Por minha parte, não. Opa, legal. Certo, gente. Então, se não tem dúvidas quanto ao nosso conteúdo de hoje, deixa eu só fechar nossa aula só para discutir um quesito aqui, gente. Só um pouquinho, tá?